Existe ou já existiu vida em Marte? Não temos a resposta ainda, mas 3 novos estudos fornecem novas pistas. A primeira pesquisa concluiu que uma parte específica do planeta vermelho poderia ter abrigado vida várias vezes ao longo de bilhões de anos. Cientistas planetários identificaram sedimentos argilosos no norte de Ladon Valles, no sul da bacia de Ladon e nas terras altas do sudoeste ao redor da bacia de Ladon, todas parte da área chamada de Margaritfer Terra. A argila indica a presença de água por longo prazo, porque se forma sob condições de pH neutro, com evaporação mínima de água. A equipe acha que a água fluiu aqui entre 3,8 até 2,5 bilhões de anos atrás, um grande trecho da história marciana. Além disso, sedimentos coloridos em camadas de tons claros no terreno são evidências de que provavelmente existia um lago na bacia de Ladon e no norte de Ladon Valles. A configuração do lago e a presença de argilas sustentam um ambiente que seria favorável à vida naquela época, diz a cientista Catherine Waits. Além disso, as argilas são fontes de nutrientes e estabilizantes para o ambiente ao seu redor. Junte água, nutrientes e condições estáveis, e as chances de organismos sobreviverem aumentam significativamente. As condições habitáveis podem ter ocorrido repetidamente na região, pelo menos periodicamente, até relativamente tarde na história de Marte, escrevem os pesquisadores em seu artigo, publicado na revista Icarus. Descobertas publicadas segunda-feira na Proceedings of National Academy of Science revelam que amostras de rochas marcianas coletadas pelo rover Curiosity mostram sinais de ingredientes-chave para a vida como a conhecemos na Terra. O material retirado da cratera Gale, local de um antigo lago em Marte, tornou possível aos cientistas medir a quantidade total de carbono orgânico em rochas marcianas pela primeira vez. O chamado carbono orgânico é o carbono ligado a um átomo de hidrogênio e é um pré-requisito para as moléculas orgânicas criadas e usadas por todas as formas de vida conhecidas. No entanto, o carbono orgânico também pode vir de fontes não vivas, como meteoritos e erupções vulcânicas. As amostras marcianas foram coletadas de rochas de 3,5 bilhões de anos na formação Yellowknife Bay da cratera Gale, que o Curiosity vem explorando desde 2012. As novas medições fornecem informações sobre a quantidade total de carbono em compostos orgânicos. O carbono orgânico total é uma das várias medidas que ajudam os cientistas a entender quanto material está disponível como matéria-prima para a química prebiótica e potencialmente biologia. Encontramos pelo menos 200 a 273 partes por milhão de carbono orgânico. Isso é comparável ou até mais do que a quantidade encontrada em rochas em lugares de vida muito baixa na Terra, como partes do deserto do Atacama na América do Sul, e mais do que foi detectado em meteoritos de Marte, diz Jennifer Stern, principal autora do estudo. Mas sempre tem um mas, eu já disse isso antes. Novas evidências descritas em artigo publicado na Astrobiology revelam que podemos ter que cavar muito mais fundo para encontrar sinais de vida antiga em Marte. A explicação é simples.
Como Marte não tem campo magnético, está sujeito a uma dose muito maior de radiação cósmica na superfície do que a Terra, e a radiação cósmica destrói aminoácidos. Dados experimentais revelaram que esse processo ocorre em escalas de tempo muito curtas, geologicamente falando. Nossos resultados sugerem que os aminoácidos são destruídos pelos raios cósmicos nas rochas e regolitos da superfície marciana em taxas muito mais rápidas do que se pensava anteriormente, diz o físico Alexander Pavlov. As missões atuais de rovers em Marte perfuram cerca de 5 centímetros. Nessas profundidades, levaria apenas cerca de 20 milhões de anos para destruir completamente os aminoácidos. A adição de percloratos e água aumenta ainda mais a taxa de destruição de aminoácidos. Mas ainda podemos contar com algumas possibilidades. De vez em quando, o material abaixo da superfície marciana realmente chega à Terra. De fato, até aminoácidos foram encontrados nele. Nós identificamos vários aminoácidos de cadeia linear no meteorito marciano antártico RBT 04262, no Laboratório Analítico de Astrobiologia, que acreditamos ter se originado em Marte, não seja contaminação da biologia terrestre. Embora o mecanismo de formação desses aminoácidos permaneça obscuro, diz o astrobiólogo Danny Glavin, do NASA Goddard. Como os meteoritos de Marte normalmente são ejetados de profundidades de pelo menos ou mais de 1 metro, é possível que os aminoácidos em RBT 04262 tenham sido protegidos da radiação cósmica. Mas ainda assim, talvez tenhamos que esperar até que Marte tenha ferramentas de escavação mais profunda para desvendarmos o mistério. Marte tem ou já teve vida? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciência.